Você pode até não ter percebido, mas nós brasileiros vivemos em um local extremamente privilegiado e não estou falando apenas por causa dos nossos recursos naturais, mas pelo fato do Brasil ter pouquíssimos desastres naturais. Enquanto boa parte do mundo sofre com tsunamis, terremotos, furacões, erupções vulcânicas e coisas do tipo, estamos livres da maioria dessas desgraças. Bom, na verdade, quase livres. Você conseguiria me dizer quais catástrofes podem atingir o Brasil? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho, e neste vídeo eu vou te falar sobre possíveis catástrofes que podem nos atingir. A pouca ocorrência de ventos devastadores como tufões, furacões ou ciclones se deve por causa da baixa temperatura dos nossos mares, que impede a formação das terríveis tempestades. Pelo fato do Brasil não ter limite de placas tectônicas ativas, ou seja, estamos bem em cima de uma grande placa, estamos quase livres dos terremotos e vulcões, ao menos em partes. No final do ano passado, por causa da erupção do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, localizadas na Espanha, muita gente ficou se perguntando se essa erupção poderia causar um tsunami aqui no Brasil. Felizmente, especialistas nos garantiram que essa possibilidade era muito baixa, mas isso não quer dizer que seja impossível. Um estudo realizado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro descobriu que o Brasil foi atingido por um tsunami em 1755. O motivo teria sido um forte terremoto que aconteceu em Portugal, lá do outro lado do Oceano Atlântico. Esse terremoto foi o maior registrado na Europa, com magnitude de 8,7 graus. Os estragos foram registrados principalmente em Lisboa e grande parte do sul da Espanha e do Marrocos. O tsunami, consequência do terremoto, também causou estragos na Irlanda e Caribe. Segundo o estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, esse tsunami atravessou o Atlântico e causou estragos na costa brasileira. Cerca de 270 quilômetros da nossa costa foram estudados, além de 22 praias entre o Rio Grande do Norte e o sul de Pernambuco. As análises do litoral brasileiro e de 4 cartas da época escritas pelo arcebispo da Bahia, pelos governadores de Pernambuco e da Paraíba e por um militar, e que falam de um maremoto no Brasil, levaram os estudiosos a concluírem que na tarde do dia 1º de novembro de 1755, uma onda atingiu o litoral do Nordeste, destruindo casas e deixando 2 pessoas desaparecidas. As águas inundaram até 4 quilômetros terra adentro, principalmente em locais próximos de rios. O que eu quero dizer para você com essa história é que, apesar de ser raro, não é impossível que um tsunami atinja o Brasil. Claro que não chegará com tanta força como aconteceu no Japão em 2011. Mas isso não quer dizer que o Brasil está livre de receber tsunamis consequentes de catástrofes que aconteceram do outro lado do oceano. Mais uma vez, é raro, mas não é impossível. Se houvesse uma nova erupção do vulcão Cumbre Vieja e parte das rochas caísse dentro do mar, dependendo do volume dessas rochas, as ondas poderiam ter de 15 a 20 metros e chegariam à costa dos Estados Unidos e também ao litoral norte do Brasil. Felizmente, tsunamis provocados por erupções de vulcões são raros. Então, pode ficar tranquilo que você não será engolido por uma onda gigante quando estiver tomando sol lá no litoral brasileiro, não. Em relação aos terremotos, como eu citei, o Brasil está em cima de uma placa tectônica e quando os terremotos acontecem, eles ocorrem no encontro entre 2 placas contrárias. Mais uma vez, isso não quer dizer que estamos totalmente livres. Em 1995, por exemplo, um terremoto de 6,6 graus na escala Richter atingiu a região da Serra do Trombador, no Mato Grosso. Ninguém se feriu pelo fato do terremoto ter atingido uma região pouco habitada, mas esse foi o maior terremoto registrado em nosso país. Nesse mesmo ano, um terremoto atingiu a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo.
O abalo de 6,3 graus tremeu casas e assustou muitas pessoas, mas ninguém ficou ferido. Vários terremotos aconteceram na década de 1980. Em João Câmara, município do Rio Grande do Norte, o abalo aconteceu em 1986 e tinha 5,1 graus. Cerca de 4 mil casas foram destruídas. Na mesma década, um outro terremoto atingiu Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza. A magnitude era de 5,2 na escala Richter. Em 2007, foram 2 terremotos, um no norte de Minas Gerais, que atingiu 4,9 graus, e na divisa entre Acre e Amazonas, onde um abalo de 6,1 graus foi registrado. Nesses 2 casos, também não houveram feridos. O último terremoto que se tem notícias aconteceu em 2008 e pôde ser sentido nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro. Nessa ocasião, um abalo de 5,2 graus atingiu diversas regiões de São Paulo e foi sentido em outros estados brasileiros. Felizmente, também não houve registros de acidentes ou feridos. Graças a Deus. Eu reitero mais uma vez que somos privilegiados, sim, por vivermos em um país rico em recursos naturais e escasso em desastres naturais. Mas acidentes e catástrofes podem acontecer, sim, pelo simples fato da natureza ser imprevisível. Prova disso são as inundações que aconteceram este ano e no decorrer da história. Estados como Bahia, Tocantins, Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Petrópolis tem sido vítima de uma verdadeira tragédia. Essas foram as vítimas mais recentes, mas todos os anos há registros de enchentes e inundações no Rio de Janeiro, como eu disse, e São Paulo, além de vários outros estados. O fato é que é comum que aconteçam enchentes e cheias. Todos os anos há o período das chuvas, que enchem os rios, e o período da seca, que esvazia os rios. O problema é quando as consequências afetam as cidades. Especialistas dizem que a solução para o problema é a construção de piscinões. No entanto, essa válvula de escape nem sempre é suficiente. Além disso, o aquecimento global tem um importante papel no aumento das inundações e alagamentos, pois as chuvas estão cada vez mais fortes e frequentes. Infelizmente, é provável que o Brasil seja atingido por esse tipo de catástrofe até encontrarem uma solução mais efetiva, algo que também deve demorar. Nem sempre os desastres são naturais. O ser humano é capaz de fazer coisas terríveis, como, por exemplo, uma catástrofe nuclear. Em 1987, dessa eu fui testemunha, a cidade de Goiânia registrou o maior desastre nuclear do Brasil. A tragédia foi decorrente de um lixo radioativo que foi encontrado por catadores de sucata. Dentro da cápsula de um aparelho de radioterapia abandonado, havia algo brilhante que encantava a todos, o Césio-137. Um isótopo radioativo resultante da fissão de urânio e plutônio, e altamente tóxico, que estava dentro da cápsula. Sabe-se que 4 pessoas morreram pelo contato com a radiação, mas as consequências do acidente são vistas até hoje, pois muitos sobreviventes sofreram com câncer, hipertensão e distúrbios variados. O caso do Césio-137 é apenas um exemplo. Quando eu falo que no Brasil pode acontecer um acidente nuclear, é porque muita gente não sabe da existência das usinas nucleares de Angra. Angra 1 e Angra 2 são as usinas responsáveis pela produção de 3% da energia consumida no país. Angra 1 entrou em operação em 1985, enquanto Angra 2 começou a funcionar em 2001. Consequentemente, existem sim possibilidades de um acidente nuclear acontecer no Brasil, como o que aconteceu na usina nuclear de Chernobyl, perto da cidade abandonada de Pripyat, no norte da Ucrânia. Um acidente nuclear é basicamente o vazamento do material radioativo, só que em Angra 1 e Angra 2, os reatores são diferentes dos usados em Chernobyl. O reator usado em Angra 1 e Angra 2 é chamado PWR e o processo de fissão é controlado com água pressurizada. Atualmente, é o tipo de reator mais usado no mundo. O reator de Chernobyl usava grafite para controlar o processo.
Quando aconteceu a explosão de vapor, o grafite incendiou, explodiu e liberou radioatividade no ar. De fato, são tecnologias bem diferentes por causa de um detalhe importante. O que aconteceu em Chernobyl é impossível de acontecer nas usinas brasileiras, mas isso não quer dizer que acidentes nucleares não podem acontecer por aqui. Pode até ocorrer uma explosão no reator PWR que espalhe material radioativo no ar. Porém, há muito mais procedimentos de segurança do que havia em Chernobyl. Primeiro que as pastilhas combustíveis têm uma estrutura molecular de barreira para reter os produtos gerados na fissão, que são radioativos. Tais pastilhas ficam dentro de um tubo feito de uma liga metálica especial, que também visa bloquear a saída de radiação. Ainda há a tampa do reator, que pesa cerca de 40 toneladas. Além disso, o reator ainda está dentro de uma estrutura com 70 centímetros de concreto e uma camada de aço. Novamente, um acidente pode acontecer, mas as usinas estão muito bem preparadas para evitar sérias consequências. Mas é preciso destacar que um acidente pode acontecer por motivos externos. No caso de uma queda de avião, por exemplo, já que as usinas estão em uma das rotas de aviação mais movimentadas do mundo, a Ponte Aérea Rio-São Paulo, ou mesmo por causa de terremotos ou maremotos que podem abalar as estruturas dos reatores, como aconteceu com a usina de Fukushima. Resumidamente, devido ao avanço da tecnologia, atualmente as usinas nucleares são bem mais seguras, o que não quer dizer que estamos livres de uma catástrofe nuclear. Por fim, temos os terríveis rompimentos de barragens no Brasil. Só para você ter uma ideia, segundo dados compilados pela Agência Nacional de Águas desde 2011 no Brasil, há em média mais de 3 acidentes com barragens a cada ano. Lembrando que esses números incluem o rompimento de grandes barragens com vítimas fatais e outros eventos menores que levaram a alagamentos ou suspensão do abastecimento de água. E é fácil citar rapidamente alguns desses acidentes, como o rompimento de barragem em Mariana em 2015 ou da barragem de Brumadinho em 2019, isso citando apenas os mais recentes. A diferença entre as catástrofes e um acidente nuclear ou rompimento de barragens é que as primeiras são imprevisíveis, enquanto as últimas são consequências de ações dos humanos. Assim como a segurança das usinas nucleares foram revisadas, faltam dados básicos no Sistema Nacional que orienta as políticas de segurança contra acidentes em barragens. Lamentavelmente, todas essas catástrofes podem atingir o nosso país. E o que nos resta é rezar e pedir a Deus para que mais vidas não sejam perdidas dessa forma. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Eu agradeço muito a todos vocês. Se você é novo por aqui, se inscreva, dê o seu like e compartilhe o seu vídeo. Deixe o seu comentário aqui também, que é sempre muito bem-vindo, tá bom? Um grande abraço, vem novidades por aí e eu agradeço a todos vocês. Até lá.